Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você está aqui no meu canal Coragem Indomável. Meu nome é Itamar Fernandes, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a lição do rico e Lázaro rico. Alguns dizem que é uma parábola, outros dizem que não, realmente é um relato. Geralmente, quando é uma parábola, o Senhor falava, contou o Senhor uma parábola, ok? E parábola não fala o nome. E nesse aqui é falado o nome. Então eu também acredito que não seja uma parábola, viu, gente? Jesus poderia contar vários relatos de várias idas ao inferno, porém ele só contou uma e deixou para nós. E falou que havia um rico e um mendigo chamado Lázaro. Bom, e a Bíblia relata de um rico e um pobre, mendigo, andarilho. Enfim, um estava em tormento, que era o rico, e do outro lado, na divisa de um abismo, havia o jardim, conhecido também como seio de Abraão. Quem estava lá? Lázaro. Isso, aquele que mendigava, queria se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico não dava nenhum alimento para ele. E hoje nós vamos aprender com essa lição, já que aqui a gente traz vários relatos sobre idas e vindas do inferno, já que aqui a gente fala muito sobre a doutrina do inferno, que é essencial. Hoje pouco se fala sobre a doutrina do inferno. Dá uma olhada nas nossas playlists, que tem vários vídeos aqui que a gente fala sobre a realidade do inferno e começa a tirar algumas mentiras que tem jogado aí na internet, falando que viram crianças no inferno, gente. Vê só, misericórdia. Falaram que foram arrebatados ao inferno e viram desenhos animados no inferno, como um desenho animado tivesse alma e espírito, né? Então, meus irmãos, confere nos outros vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar, compartilha, se inscreva. Tem gente assistindo nossos vídeos e não estão compartilhando, não estão deixando o like. Deixa o like aí, gente, ajuda a gente bastante para que o YouTube recomende nossos vídeos, ok? Bom, devemos aprender com esse relato bíblico várias lições para nossas vidas. O que a gente deve praticar, ok? O que a gente não deve praticar. Então hoje nós vamos falar sobre essa narração que o Senhor Jesus nos deixou. Rica e preciosa, tremenda, viu? Para mim é uma das mais preciosas do Novo Testamento, o relato de Lázaro e o rico. Eu tenho certeza que Deus deixou essa pérola para a gente refletir sobre a eternidade. Muitas pessoas não têm refletido sobre a eternidade. Você tem refletido sobre a eternidade? Você acordou hoje pensando sobre a sua eternidade? Pois bem, comece a refletir sobre a sua eternidade. Porque a gente não sabe qual é o dia que a nossa peregrinação nessa terra vai acabar. Pode ser hoje. A gente pode dormir e não acordar. Quantos dormiram hoje e não acordaram, meu jovem? Então, ó, fica de olho, fica esperto. Ok? Bom, a primeira lição. A Bíblia diz que adianta ganhamos o mundo todo e perder a nossa salvação, a nossa alma? Astros de rock, atrizes de Hollywood, de novelas, apresentadores, enfim, músicos, cantores, pessoas conhecidas mundialmente, serem reconhecidos, terem tudo do bom e do melhor, terem os seus nomes na calçada da fama e, por final, perder a sua salvação. Passar a eternidade longe de Cristo, queimando nas labaredas eternas. Alguns, segundo o que se contam, fazem até pacto com Satanás para obter o quê? Riquezas, dinheiro, poder, vencer a eleição, ficar conhecido. Não é um bom negócio, certamente. Então, não queira ganhar o mundo todo. Queira viver para Cristo. É a mais sábia decisão que eu e você possamos tomar. Viver para a honra e a glória do Senhor, para a glória de Deus. Bom, o rico só pensava em si mesmo, egoísmo. Só pensava em si. Desfrutava da sua riqueza. Ok? Só pensava em si enquanto estava na terra. Tanta riqueza poderia ajudar o próximo, mas não. Lázaro ficava à sua porta, desejava comer das migalhas que caíam da mesa. Não queria nem comer do pão, da migalha. Sabe o que é migalha? Farelo. Sobras. Nem sobra é. Migalha é... Sobra é aquilo que você come, guarda para comer depois. Migalha é farelo. Era isso que Lázaro queria. Lógico que boas obras não salvam.
mas é necessário que praticamos boas obras quando somos salvos. E esse rico não praticava boas obras. Não compartilhava aquilo que ele tinha. Não distribuía aos pobres aquilo que tinha. E no Velho Testamento tinha leis que o rico deveria sim ajudar. Por exemplo, se a pessoa tivesse uma plantação, a pessoa que entrasse na plantação poderia entrar, só não poderia pegar do pé. Mas o que tivesse caído no chão, ela poderia pegar e comer. Frutas, legumes, o que tivesse ali caído do pé, poderia pegar. O rico poderia ajudar e não quis ajudar, e não ajudava. Talvez não é assim que nós fazemos também? Não praticar uma boa obra? Já pensou nisso? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Palavras de Jesus. Outra regra, não importa se você é rico ou pobre, o importante é ser fiel a Deus. Não importa se você é um Lázaro, não tem absolutamente nada, ou que você seja um homem mais rico do Oriente, igual o servo lá que foi tentado em todas as áreas. Perdeu filho, perdeu riquezas, perdeu a saúde, enfim, mas permaneceu fiel ao Senhor. O rico não foi para o inferno porque ele era rico, permaneceu fiel ao Senhor. Não procurou andar em fidelidade com o Senhor. Obras não salva, não salva. Quem nos salva é Cristo. A grande diferença ali é que o rico viveu para si e o pobre Lázaro viveu para o Senhor, confiando. E olha que o rico era religioso também. Pai Abraão reconhecia Deus. Ele não era um ateu. Ele não era um incrédulo. Pai Abraão chamou Abraão de pai, representando ali Deus. Entendeu? Compreendeu o que esse texto quer nos dizer? O que essa narração, essa história está querendo falar para nós? Você tendo ou não tendo, devemos procurar fidelidade com o Senhor. Andar em seus estatutos. Qualquer ensinamento que diz que lei salva é errôneo. O que nos salva é a graça, favor imerecido. A nossa ida para o céu é um favor imerecido, nós não somos merecedores. Mas todos os salvos em Cristo se santificam. Todos os salvos todas as pessoas que são salvas em Cristo praticam boas obras. Você não faz boa obra para ser salvo, você faz boa obra porque você é salvo. Você não se santifica para ser salvo, você se santifica porque você é salvo. Não é a santificação que nos leva a Deus, é Deus que nos leva à santificação. Vamos guardar isso em nossos corações. Outra lição é que o rico conhecia a Deus, mas não praticava. Lázaro conhecia e praticava. Entendeu isso aqui? O segredo não é você conhecer teologia, o segredo é você praticar. Tem muita gente que conhece. Os fariseus conheciam. Os doutores da lei conheciam. Mas não praticavam. Misericórdia, o amor. Essencial não praticava. Teologia é bom, irmão. É bom que você faça, é bom que você se enche de conhecimento. Mas a prática é melhor. Só conhecimento não basta. É necessário praticar. Cristianismo é prática. É caráter de Deus manifestado em nossos corações. Manifestado em nossas vidas. Se não for, tem alguma coisa errada. Como eu disse aqui, o rico conhecia. Pai Abraão. Era religioso também. Conhecedor da verdade. Mas fariseu não, mas não praticava. Nós estamos praticando aquilo que nós lemos na palavra do Senhor? Nós estamos praticando, vivendo à luz da palavra do Senhor? Ou só somos meros ouvintes? Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, que pratica. Muitos escutam, muitos leem, poucos praticam.
Bom, também aqui nos mostra que não existe reencarnação. Outra lição. Ciclo de reencarnação, que a alma vai reencarnando até chegar à evolução, o avatar, o nirvana, avatar dos espíritas e o nirvana dos budistas, que é o que Siddhartha Gautama, o primeiro Buda Siddhartha Gautama ensinou. Allan Kardec não criou a doutrina da reencarnação, ele escreveu. Ele foi o primeiro homem a escrever sobre a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação vem muito antes de Allan Kardec. Siddhartha Gautama já falava sobre a reencarnação. Que alguns poderiam reencarnar em animais, outros poderiam se reencarnar em outros seres humanos, e assim o ciclo de vida da alma evoluindo. Aqui prova que não existe reencarnação à luz da palavra do Senhor. Inclusive, Allan Kardec teve a ousadia de escrever um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então não existe a doutrina da reencarnação. Aqui estamos vendo um rico nas chamas eternas, no Hades, em tormento, consciente, lembrando de tudo. E o Senhor falando para ele que é um sofrimento eterno. Estará lá para sempre. Não tem como sair e voltar. Se você está acreditando na doutrina da reencarnação, saiba que não existe. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte é eterna, tá? Perdição eterna. Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para refletir que se não houver reencarnação, você pode estar aprisionado para todo sempre? A sua alma está engaiolada no inferno. E o inferno é um lugar em chamas. É um incêndio que se acendeu e nunca vai se apagar? Como esse rico que está lá, já não sai mais. Aprisionado para todo sempre. Talvez isso não faça sentido porque você não aprendeu assim. Mas para refletir se isso é verdade. Se isso for verdade. Se a doutrina da reencarnação estiver errada e está errada à luz do Evangelho. E aí? Você vai querer correr esse risco? Essa lição é importante, não existe reencarnação. Guarde isso. Você só tem uma oportunidade, meu amigo. Só uma oportunidade. Não desperdice. Meu conselho para você, não desperdice. Porque o salário do pecado é a morte. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E logo após isso, o juízo. Para quem morreu sem Jesus. Ó, a última lição aqui que eu vou deixar aqui. Tem muitas lições que eu poderia falar aqui, mas só deixei algumas aqui. Talvez eu faça um outro vídeo falando. Mas uma das lições que a gente pode pegar para nós é o seguinte. Essa vai para os incrédulos e para os ateus. Se porventura tiver alguém aqui assistindo, saiba, morreu, tudo acaba. Tem uma continuação, meu amigo. O homem é corpo, alma e espírito. Haverá uma continuação logo após dessa terra. Céu ou inferno? Qual é a tua escolha? Mas eu não acredito. Tudo bem, vamos raciocinar aqui. Vamos supor que o que eu estou vivendo é uma mentira. Se eu morrer, vai acabar. Beleza, você estava certo ou errado. Vou contar uma historinha aqui, que eu ouvi uma vez, um pregador falando, que aconteceu lá no Rio, que as irmãs estavam indo para o culto. Nisso que ela passa as mulheres do coque, do saião, e uma vez um bêbado, já estava de fogo, resolveu tirar sarro com as irmãs. Logo quem? As assembleanas, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, com as mulheres de oração mesmo. Né? E aí tem irmãs do cerco de oração, meus irmãos, cuidado de você mexer, tá? Passou, aí o cara foi lá, bêbado, já com a copinho na mão, e aí, irmãs? Vocês já pararam para pensar que tudo isso aí que vocês estão... que vocês estão vivendo aí, vocês descobriram que tudo isso aí é
é mentira, não passou de uma mentira, vocês perderam o tempo de vocês. Quem está vivendo é a gente aqui, ó, estão bebendo, se embriagando, na noitada. Isso aqui que é diversão. A irmã pegou, voltou. Você olha aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o que a gente está vivendo é uma mentira, no mínimo que a gente vai perder uma noitada de sono, embriaguez, doenças que se pega na noitada, a gente vai perder só isso. Agora, se o que a gente vive, o que a gente prega, o que a gente crê é verdade, a sua alma e a alma de todos vocês queimarão para todos sempre no inferno. A irmã deu as costas e foi embora. Bebeu a garrafinha, olhando para a irmã. A irmã, eu tava brincando, irmã. Ô tia, foi mal, eu tava brincando. Eu queria falar isso não. Pode brincar mais não, tia? Então, meus irmãos, se o inferno não existe, acabou, beleza, a gente simplesmente acaba. Agora a gente sabe que a palavra é a verdade. A gente sabe que ela contém a verdade, a palavra do Senhor. A gente sabe que é um inferno depois daqui. Haverá um julgamento final para aqueles que permanecem no engano e na mentira. Haverá um julgamento para Satanás e seus anjos, para todos os filhos das trevas, que sente prazer com o que é mal, nos vícios, nas drogas, na bebida, na prostituição, no pecado. Então Deus nos deu escape, Deus nos deu a graça, o favor imerecido, para que a gente venha viver em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Essas são as importantes lições que eu estou trazendo aqui para você. Essa série de vídeos que eu estou trazendo aqui, falando sobre a doutrina do inferno. Tem uma playlist aqui que a gente só fala sobre isso. Dá uma olhada lá, nossos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz e não perca o nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Shalom.